Boa noite. Estou aqui mais um dia, mais uma noite aqui no Instagram da doutora Clarissa, para a gente dar sequência na nossa série de lives aqui com profissionais, ex-alunos da pós-graduação em Medicina Integrativa da Uniub, onde a doutora Clarissa e o doutor Eugênio são coordenadores. Hoje nós vamos receber aqui o doutor Eugênio, que é uma das pessoas, um dos coordenadores da pós-graduação, e também o doutor Fábio Nunes, que é um cardiologista, ex-aluno. E nós vamos falar aqui, sobre vários assuntos e várias informações importantes, interessantes. Eu vou convidar aqui o doutor Eugênio e o doutor Fábio. O doutor Fábio já está chegando aqui. Já vou liberar. Convidar o doutor Eugênio também. Olá, doutor Fábio. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Instagram da doutora Clarissa. Muito obrigado, uma alegria, tá? Participar aqui com o doutor Um Eugênio. prazer receber o senhor aqui. A gente falar aí bastante, muitas informações, trazer muitas informações aí, para os colegas médicos, dentistas e também, pacientes que a gente sabe que ficam curiosos, para saber, ávidos por informação, né? Exatamente. Informações que muitas vezes não estão acessíveis, disponíveis à população, nos congressos, nas revistas tradicionais, que é uma informação um pouco oculta, né? Um pouco escondida. Com Mas é uma certeza. informação de muita relevância. Vou aceitar o doutor Eugênio aqui também, para ele se juntar a nós nesse bate-papo. Meu áudio tá bom para você? Tá ouvindo bem? Aqui tá bom, tá ok. Doutor Eugênio já vai entrar também. E esse é um assunto muito interessante, né, doutor? Porque a gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas continuam sendo, uma das principais causas de mortes no Brasil e também no mundo, né? Sim. Só no Brasil aí a gente tem cerca de 400 mil mortes por ano, se não me engano. E aí acaba que fica sempre uma pergunta, né? Será que a gente está olhando apenas para a doença ou para os mecanismos que levam a ela, né? Então, acho que esse bate-papo hoje aqui a gente vai poder falar bastante sobre isso, né? É muito interessante essa reflexão, porque nós estamos numa era, né, numa geração em que nunca se teve tantos recursos, tantos medicamentos, tantas informações, tantas terapias. As cirurgias evoluíram muito, robótica, stents cada vez mais modernos. Mas, na verdade, a realidade que a gente tem hoje, pelos dados estatísticos, é que a doença não parou. Aham. Né? As pessoas continuam infartando, continuam necessitando de cirurgia, de angioplastia. Esse é um ponto que as sociedades deveriam refletir. A medicina muito baseada só em reduzir o colesterol, ela não deu certo. Ah, isso mesmo. Se fosse assim, né, a gente Teria curado as doenças, né? Não teria infarto mais. estaria vendo esses números, diminuírem, né? E é o que a gente não vê, né? No mundo, se eu não me engano, são de 17 a 18 milhões de mortes por ano, né? E aí a gente tem aproximadamente um em cada 3 óbitos, né? Então, é realmente um número assustador, né? E às vezes se também ficou se olhando muito as doenças cardiovasculares, mas esqueceu que existem outras mortes também, né? Justamente. E o Alzheimer, e o câncer, e as infecções, e a depressão.
Boa Ô, noite, doutor professora. Eugênio. Olá, Alegria. Boa noite, doutor. boa Seja noite. bem-vindo. Boa noite, bem-vindos. Vamos Um lá. prazer recebê-lo aqui conosco. Sempre um prazer conversar com o doutor Eugênio, que é esse expert aí, né? Semestre da bioquímica, da Justamente. fisiologia. A gente estava aqui, enquanto o senhor não chegava, doutor Eugênio, a gente estava aqui, né, falando, né, sobre os Uhum. números hoje, né, das mortes por doenças cardiovasculares, né, que continuam sempre em alta, né, a gente não vê aí uma queda, né, o doutor estava falando que se o colesterol fosse o único vilão, Uhum. com certeza esses números hoje poderiam, às vezes, estar menores, né? Uhum. É um bom ponto. O, o dottor Fabio è il nostro alunno, è il nostro parceiro, essa nuova turma come professore, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Uma grande honra estar aqui com o senhor. Para Eu nós, sei da autoridade que o senhor tem no mundo e para nós é uma honra, para a cidade, aqui para a região, é uma honra tê-lo o senhor aqui. eu acredito na, no espírito de trabalho junto. Esse é o melhor resultado, tudo junto. Nós, sou eu que agradeço que você participa do programa. E o ponto qual é hoje, que hoje a medicina é muito baseada sobre a doença. Nós chamamos de isso biologia negativa. Você, a fissação de toda a pesquisa é somente a doença. Somente todo o estudo sobre a pessoa que tinha problema de saúde. Investir, gastar dinheiro. E qual é o resultado? Verdadeiramente que a grande doença não desapareceu. Provavelmente o sistema não funciona. E come pode funzionare? Con un esforço, o trabalho do médico, do pesquisador, do sensado, tudo, para entender qual é a sua base da saúde. Porque se a gente, é como dizer, eu posso corrigir, reparar no carro se não conosco o motor, entende? Esse é o grande desafio. Conhecer a base da saúde, a base bioquímica, a base biológica, a base clínica. Essa base para desenvolver. Porque não existe uma doença que pode ser definida unifatorial. Também o Covid, que documentou, mas ele foi um vírus, não a causa, mas não toda a gente desenvolveu a doença. Portanto, também uma doença infecciosa, que é um patogeno, no micróbio responsível, é tudo, desenvolve somente se tem um conjunto de fatores. E, portanto, falando com o cardiologista, isso bate-papo do cardiologista com o médico bioquímico, abre uma janela sobre essa hipótese lipidocêntrica da doença cardiovascular. É. Eu Bom, a fiz, gente. eu fiz uma pesquisa hoje, professor, eu queria só colocar que eu dei uma atualizada nos dados dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, que é onde a gente tem muito mais estatística, né, mais confiável. O uso de estatina nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, ele aumentou de 20% para 40%. Hoje, 40% da população americana usa estatina. Mais de 100 milhões de pessoas. A doença cardiovascular nos Estados Unidos, ela teve uma leve diminuição e nos últimos anos ela aumentou. Chegou a 278 por mil mortes por mil habitantes. E o que é bem interessante é que a obesidade aumentou muito nesse período. A gente sabe que a estatina tem um efeito inibitório do GLP-1, um efeito contrário, oposto ao manjaro, né? Aumenta a resistência insulínica que pode gerar obesidade. E, ao mesmo tempo, o Alzheimer aumentou muito nos Estados Unidos. Ele quase duplicou. Então, esse olhar para as outras doenças, a cardiologia ficou muito focada no infarto, no AVC, mas e as outras doenças? Uhum. Será que a gente está tratando ou está matando? É.
é justamente, né, doutor, dentro disso, a gente até começou falando que a cardiologia ela evoluiu muito, né? Assim como todas as áreas, né? Mas principalmente a cardiologia evoluiu muito na questão de tecnologia e tratamentos, né? E aí Principalmente eu para as queria doenças agudas, né? isso. E aí eu queria saber, né, do senhor, assim, dentro disso, você percebeu, se você sentiu que faltava alguma peça nesse quebra-cabeça? Quando se olhava para os pacientes no consultório. E aí, por isso, você procurou né, fazer a pós-graduação para poder entender um pouco mais e poder trabalhar isso de outras formas? Eu percebia que o paciente tinha muitas queixas que eu não conseguia resolver. Isso foi uma coisa, era o que me inquietava. Uhum. O paciente está sem energia, está sem disposição, está com fadiga crônica, ainda obeso, exames alterados, glicose alterada, e não havia, assim, uma abordagem efetiva que resolvesse o problema. Então, isso me inquietava. Na verdade, a minha mudança para a medicina integrativa foi graças à minha esposa, ela que assistia muitas lives, assistia muitas aulas de outros colegas falando de suplementação, e aquilo ela foi me falando, eu era muito contra a medicina integrativa, eu era um crítico, porque para mim não funcionava, a vitamina não funcionava, isso não resolvia. Eu tinha a cabeça da faculdade. Infelizmente, as nossas faculdades servem para doutrinar os médicos para serem prescritores de remédio e se preocupar, como o professor falou, só com a doença. As faculdades não preparam o médico para gerar saúde, para trabalhar a saúde. Fala, vamos oferecer mais saúde para o paciente. Ele só sabe prescrever, ele é treinado para Uhum. diagnosticar uma doença a partir de sinais e sintomas e prescrever tal remédio. Só está com dor aqui, vamos tomar um anti-inflamatório. Está com Só dor de trata cabeça, o vamos tomar um sintoma, né? remédio. O colesterol está alto, vamos tomar uma estatina. A pressão está alta, remédio para pressão. Mas E a aí, abordagem do estilo de vida, né, professor, da alimentação, a valorização, a consulta do cardiologista tradicional é muito centrada em interpretar exames e em prescrever remédio. Mas a orientação do estilo de vida, avaliar, valorizar as vitaminas, os hormônios, isso é muito pouco, ou quase nada. bom, doutor Eugênio, o senhor que tem uma trajetória aí, né, profundamente ligada à bioquímica, e ao estudo do estresse oxidativo, qual que é o papel, né, desses mecanismos no desenvolvimento das doenças cardiovasculares? Sabe, o chamado de estresse oxidativo, que a gente percebe como a quebra desse equilíbrio entre os radicais livres e o antioxidante, verdadeiramente ficou um fator de risco emergente. Você imagina no 2004, quando a revista International Times falou que tudo está trocando a mentalidade, abrindo uma janela, que a doença cardiovascular só determinada também para inflamação. Contemporaneamente, uma rivista científica documentou que o fator de risco emergente é essa situação de aumentada oxidação. O nosso corpo, ao longo do tempo, oxida, enferruja. Mas por muito tempo não foi possível avaliar isso na prática clínica. E foi um grande desafio para todo pesquisador desenvolver alguma metódica para avaliar esse fenômeno, que é a oxidação. A gente, quando faz exame convencional, avalia também é marcador de saúde, mas esse indicador nunca olha o fenômeno da oxidação. O colesterol não, a transaminase, o triglicérido, não olha o fenômeno da oxidação, que é um fenômeno específico. É como na coisa, se você não tem um óculos específico, não olha. Mas então,
Isso, essa excitazione aumentata, accrescentata no sangue, gera problemi, gera círculo vicioso. E a ossidazione anticipa também o fenomeno da inflamação crônica. É um fenômeno complexo. É precisa. Eu, quando falei muitas vezes com o nosso aluno, falo, mostro isso, gente, é o outro lado da lua. Qual é? O lado da lua que a gente olha, colesterol, triglicerídeo, isso. Uma coisa importante, no sangue esistono perlomeno 6.000 differenti molecole di gordura. Analisi avvaglia 4 e pretende di risolvere il problema della salute con 4 molecole solamente: colesterolo, HDL, LDL e trigliceridi. E altre 6.000 molecole. O Brasile tem um problema sério, que é a falta de ômega 3. Não está na prática cotidiana. O nível de ômega 3 deve ser mínimo 8. O Brasil está 4. Porque não está na comida. Porque a comida industrial não faz isso. Esse é um fator de risco. Hoje, nós ensinamos aos nossos alunos que esse fenômeno com o estresse oxidativo pode ser avaliado com a goccia di sangue na clínica concetto e disponibilizzando in tutto il Brasile a possibilità di avaliare un livello di radicais livres e un livello di antiossidanti. E isso va junto com a prescrizione do cardiologista, essa coisa é muito importante. Esse bate-papo É um dos poucos cardiologista lugares no Brasil que faz esse exame, né, professor? E un laboratorio aiuta perché o stress ossidativo alto è predittivo di doenza cardiovascolare. Esiste, per esempio, un parametro, un enzima che sta no globulo vermelho. Esse enzima è un enzima che è relatata a glutazione, no? La gente fa glutazione endovena, no? Também nós. Essa enzima relatata a glutazione, o nível desse enzima, imagina o glóbulo vermelho, o nível do enzima é relatado à doença. Mais baixo o nível desse enzima, mais alta a doença cardiovascular. Esse é um dado extremamente importante, porque falamos de preditividade. Esse é o nosso compromisso. Deve essere accrescentata essa multidisciplinarità. O che falou o dottore è grave. Immagina che questa doenza statisticamente sta aumentando, também che che la gente sta tomando statine. Esistono relazioni importanti relatate al diabete. E oggi sappiamo che uno degli effetti indesejati da statina, e le sape bene esattamente che una buona parte dei pazienti che toma statina abbassa un livello di uno mais importante antioxidante, da mitocôndria, do coração, do músculo. Imagina. Porque não existe a molécula mágica, gente. Isso é na fissazione da farmacologia. Imagina che poter matar. Não funciona così. Che non è uma complessità biologica. Muito. E nós hoje, por exemplo, trazemos na nossa clínica a análise do DNA, porque é a base. Essa é a base, é o ambiente interage. Nós temos um marcador genético de sensibilidade à doença cardiovascular. É um outro assunto. Isso pode ajudar a selecionar o fármaco. Por exemplo, quando a gente tem o excesso oxidativo alto, o cardiologista pode escolher che esista alcun antipertensivo che abbassa a pressione o excesso ossidativo. Isso va um caminho que vai melhorar a saúde da gente. Mas a palavra-chave é a integração e o conhecimento, que é muito importante. É a prática, e eu sublinho que a nossa pós-graduação, ele é testemunho, é prática. O nosso aluno faz 2 semanas, ao vivo. Ao vivo. Não é que é uma coisa preparada. O paciente que acontece, jovem, velhinho, criança, todo tipo di doenze, essa é uma palestra de vida muito importante. Doutor Fábio, o doutor Eugênio falou aí, né, que hoje, muitas vezes, a cardiologia tradicional, a gente vê isso, né, foca no colesterol, na pressão alta. Quais outros processos, né, hoje,
o senhor acredita, né? Principalmente aí depois de entender, né, esse corpo funcionando de uma forma integral, depois que o senhor fez, após que o senhor passou a perceber essa importância aí, né, de acreditar, né, por estudos aí científicos que existem, quais outros processos ou quais outros que também devem ser olhados num paciente? Então, por exemplo, a gente tem praticamente todas as cardiopatias têm alguma implicação na base bioquímica, na base do estresse oxidativo. Pacientes com arritmias graves, eles podem estar ligados a uma deficiência de magnésio, que é um importante. A insuficiência cardíaca congestiva, que é uma situação em que o coração está fraco, pode ser uma deficiência da matéria-prima do ATP. Ela pode estar com deficiência de coenzima Q10, de magnésio, de carnitina, pode ser uma deficiência na produção de energia da célula. E não que a terapia hemodinâmica com os vasodilatadores, com as medicações, não devam ser feitas. Acho que o senhor ficou sem som. Aqui entrou uma ligação aqui no meu celular. Então, nós temos um protocolo Sinatra, que é um protocolo famoso nos Estados Unidos, que usava suplementos para ajudar o coração a ter mais energia e melhorava a insuficiência cardíaca. E na parte do estresse oxidativo, a gente vê, depois de que eu passei a avaliar com mais detalhes, voltava o olhar para o estresse oxidativo, né, a gente foi vendo quanto que os pacientes estão realmente com essas alterações. E aí, nesse caso, a gente pode nos antecipar, porque a outra ilusão da cardiologia tradicional é o paciente ir lá no médico fazer exames que avaliam o funcionamento do órgão. Ele faz um check-up, um eletro, um eco, uma esteira, e aí o médico fala, não, tá tudo bem. E ele pode infartar na semana que vem. A gente não viu aí o Henrique Maderite, que sofreu um infarto fulminante? Justamente. Porque o infarto é causado por uma placa pequena. E por que essa placa causa infarto? Porque ela está inflamada, oxidada e ela rasga. Quando ela rasga, forma um trombo em cima, que é o causador do infarto. E a gente consegue, então, prever isso, né, através desses marcadores inflamatórios, a homocisteína, IL-7, IL-26, a própria dosagem do estresse oxidativo, que o Dr. Júnior comentou, o BAP-TESH, o B1. A gente consegue ter uma avaliação muito mais precoce e muito mais personalizada. É uma medicina voltada para a pessoa, não para o protocolo pronto que vem da indústria farmacêutica, que quer fazer os médicos vender o mesmo remédio para todo mundo. Cada paciente é tratado da sua forma, né, de personalizada, né? Exatamente, individualizado. E conta pra gente um pouquinho, assim, no dia a dia, né, na prática, como que passou a ser a sua consulta hoje, por exemplo, um paciente que vai lá atrás de você, um cardiologista, mas assim, qual é a diferença principal que ele vai encontrar no seu consultório? A diferença principal é que o olhar será um olhar integral. Aí nós vamos valorizar ele como um todo. A gente precisa avaliar o sono, nós precisamos avaliar o intestino. A disbiose também pode ser uma causa de infarto, porque ele pode ter bactérias ruins no intestino que vão oxidar a trimetilamina, produzir o óxido de trimetilamina, que vai aumentar a IL-6, que é um marcador de inflamação. O paciente ele precisa ser ouvido, a gente precisa entender a história dele. Então, é uma consulta muito mais demorada. A consulta integrativa é 1h30, 2 horas. Não dá para avaliar um paciente de forma integral rápido, né? Por isso que a gente não consegue atender convênio, porque é uma consulta muito mais demorada. Então, a gente valoriza o paciente como um todo, no seu estilo de vida, nos seus hábitos e também nos seus detalhes, nos seus hormônios, nas suas vitaminas, naquilo que a gente chama de a base da saúde.
como a doutora Eugênia e a doutora Clarice nos ensinaram, que o básico ele tem que ser muito bem feito. A gente não pode pular etapas. Eu já atendi paciente com diagnóstico de Alzheimer, de um neurologista famoso de São Paulo, mas na verdade ele tinha uma insônia grave, ele não dormia, tinha apneia do sono. E a apneia levava um estresse oxidativo no cérebro dele, ele não tinha oxigênio. Quando nós corrigimos a apneia, regulamos os hormônios, as vitaminas, ele curou a memória dele. Então, essa é a medicina que procura a causa, procura ver a causa mais primária, não tratar só as consequências, não só os sintomas. É isso aí. É isso, né, doutor Eugênio? Maravilha, porque para mim é um prazer, como dizeva, é música para o meu velho, fíjate por isso. Especialmente detto, uma pessoa jovem, nós estamos muito investindo na pessoa jovem, porque essa trasferência de conhecimento é crítica. Cada uma, eu recebi um mundo, é qual é o meu compromisso mais importante, de ser um mundo pouco melhor do que eu recebi. E como acontece isso também, né? Compartilhando o seu conhecimento, porque o seu conhecimento diz, é como o árvore do baobab. Uma pessoa não pode abraçar tudo árvore. É uma construção. Eu fui muito impressionado, 2 dias atrás, eu fazer uma entrevista com um empresário muito famoso aqui no Brasil, no Uberlândia, que ele pilotou o aereo a 90 anni. Io sto ripetendo questa cosa. E quando io perguntei, olha, ele é engenheiro, pilotou, vamos a fare uno dia a dia, e io stavo no mesmo aereo, sa che, vivo, sopravvissuto, non c'è problema. Ma quando io perguntai a ele, olha, ma qual è o segreto dessa longevidade bem sucedida? Ele respondia, a prima cosa, nunca parar de imparar, estudar. Essa cosa per me foi impressionante, porque toda a gente aspetta, no? È a muscolazione, è o estilo di vita, il relazionamento, e ripartire direttamente. Io continuo a lettura, continuo a prendere, continuo a stimolare, a fare la cacetta. E também quando io viaggio, quando io non so a dirigere, non so pilota, e lì viaggio in Europa, in Asia, io faccio un'orazione, portami la mia cabeça. Isso é muito importante. Para nós, isso que significa que o conhecimento é a compartilhar coisas com a cabeça aberta. Se a gente, qual é o segredo da nossa pós-graduação? Probabilmente é tentar manter questo spirito di curiosità. Perché quando o estudante, no, o aluno entra na università, entra con allegria, con questa forza, questa energia da apprendere. E infelizmente molte volte, devido al sistema, o no mestre, essa cosa si abbassa la curiosità. Quando si abbassa la curiosità, abbassa la vita, l'energia. E noi stimoliamo il nostro alunno, quale è come dice, è come un parto, no? È come a ostetrica. O aluno già tiene una crianza dentro e noi possiamo aiutare solamente a tirare fuori tutto questo conoscimento che già sta nella cabeça. E oggi il conoscimento sopra la doenza cardiovascolare sta aprendo un scenario completamente differente che si attualizza dia a dia. E li farò molto bene. Qual è il suo marcatore? Un marcatore nuovo. Ou seja, você não pode basear sobre isso. O colesterol, ao longo do tempo, se o plasma é oxidado, oxida. E o verdadeiro colesterol maléfico é o colesterol que fica oxidado. Hoje existe o teste também no Brasil para um nível da, chama de LDL oxidato, o colesterol LDL oxidato, che è relatato a doença, porque o colesterol oxidado é o colesterol que danifica a parede. E Ele é o fa che la verdadeiro lesione. colesterol ruim, né? Essa parte oxidada. Isso, è una droga. Un nostro alunno ben sano tutto isso, ma molto medico, altro. Ele falou molto bene da omocisteina. La omocisteina è una molecola tossica, altamente ossidante, e devido a un'alterazione molte volte genetica.
ma se potete corrigere com a vitamina, che le fa Muito simples, né? Uma suplementação com vitamina pode salvar o paciente. e costa nada. Tá no detalhe, né? No B12, no Opo si B9. alto é verdade, o Alzheimer, é verdade. Nós esperamos que a gente, essa coisa vai difundir, porque também a história da homocisteína, o que desenvolveu a homocisteína, fu por 25 anni quasi pensa a seguitato. Entende? Perché è una cosa tan semplice che non può avere. Oggi a scienza avaliò che avrà il basso possibile, 9, 10 è o limite. Considera o nível da insulina. A insulina, se você der o resultado da análise, ele volta a janela, mas a janela é tão grande que a gente morre. Allora, non è a te 20, ma è 5. Entende? Una cosa è un valore di referenza, farlo come medico, batte pappo con un cardiologista. Molte volte un medico non è pronto, identifica a janela di referenza, è essa, ma qual è il valore di rischio? Perché cada Isso, uno ha isso, é un'unità. o que, isso é o que a pós nos ensinou muito, né, professor? Saber interpretar os exames com outro olhar. Un altro olhar, noi falamos, Ou seja, magari aquilo que é importante para o nosso corpo, as vitaminas, os hormônios, tem que estar no nível ótimo. E aquilo que é negativo para o corpo, que gera inflamação, tem que estar no mínimo. esattamente. Omocisteina è molto importante. L'altro parametro è sopra omega 3, o indice di omega 3, o relazione omega 6 omega 3. E studiare microbiota, che le fa molto importante, noi nella nostra clinica desenvolviamo un test sopra 1 millilitro di urina, che avvale un marcatore di disbiosi. La gente colletta la urina da mangiare, non è un diagnostico, ma nostra possibilità di fare alguna cosa, come sopportare come microbiota nostro amico. E lì farlo con il cerebro, con il muscolo, con il corazzone. E l'altra parte è estremamente importante. O che significa? Che una troca di dieta può migliorare la prestazione cardiovascolare, per essere da cura. Ma è isso. Io, todo mio paziente, você precisa 30 grammi di fibra diaria. Precisa tomar sede extra virgine di oliva. Precisa tomar óleo de coco. Precisa tomar alimento integral fermentado. Orégano. Maravilha. Sa muita coisa. Comida. E a minha devolutiva com o nostro paziente è molto basata su questa cosa pratica, ma il paziente intende perché a vita, come se toda a nostra come se da comida, come se cosa comune da vita di altri. Io sollecito, per esempio, faccia 40 minuti di camminata veloce, cosa tutta la mattina, qua, dottore Clarissa, vamo a camminare 30, 40 minuti, ma non puoi emagrire. Può mandare un messaggio corretto nostro, camminando, aumenta il livello di ossido nitrico, che non radica questo libro che c'era vasodilatazione, abbassa la pressione e ha pillola la pressione camminare. Tutto questo deve essere trasferito, cioè deve essere traslocato al paziente. E il paziente gosta, perché un medico non perde tempo, cioè gli fa una consulta di un medico, verdadeiramente, precisa tempo. Não é a Covid. É a maneira que a gente respira, né, professor? Pode interferir no sistema autonômico. Isso. Né? As pessoas estão muito estressadas e o estresse leva a desequilíbrio autonômico. Então, as pessoas vão trabalhar mais no simpático. E o simpático leva a vasoconstricção, vai fechar as artérias. E as pessoas podem infartar. 40% dos infartos na mulher ocorrem sem placa. É por excesso de espasmo, por excesso de adrenalina. Isso você é correto, porque se allora vamos saber a coisa mais importante. Qual é a causa mais importante de mortalidade? É o estresse. Porque o estresse inclui lá no pé, né, professor? Inclui, porque o estresse inclui também a doença cardiovascular, mas é dado certo. O estresse mata mais de tudo, devido à sua transversalidade. Ele faz esse desequilíbrio como o freno e o acelerador da nossa vida. O acelerador é o simpático, e o freno é o parasimpático. O parasimpático si attiva à noite. Se a gente não dorme, não recupera, está sempre acelerado. E a regola una do longevo é scala a marcia. Se você andar a guida, passa a quarta, passa a destra, porque não vale a pena. Cada una molecola di adrenalina.
libera una molecola di acqua ossigenata. E se ne conta che io, fuoco o mio paziente, non conviene, non vale la pena vivere stressato, il costo è molto alto. E portanto oggi abbiamo tutti questi marcatori. A genetica aiuta molto, modulatori, esistono marcatori epigenetici, oggi la ferramenta sta. E noi, la nutraceutica, oggi è un'altra ferramenta, a livello di vitamine, sali minerali, di molecole, per esempio in Italia, oggi si sta studiando molto il bergamotto, qui también è comune, perché il bergamotto, una parte interna dopo il bergamotto, sta alcune molecole chiamate polifenoli, caramba, che hanno poderosa attività, è una statina naturale, ma se un effetto collaterale da statina. È grave come la naturalezza può accumulare una molecola che paresse un rimedio, ma è una molecola naturale che non tiene un effetto indesejato. Parliamo di cose comuni, esiste molto. O cacau, aqui no Cacau, Brasil, professor, muito importante. o flavanone do cacau, gente, melhora o óxido nítrico, melhora a prestazione do cérebro. Esse são estudos em vivo. Você, olhando a ressonância, Pode reduzir a pressão arterial, né? Diminuir o risco de infarto. molta ferramenta. È chiaro che un punto molto forte do nostra post-graduazione è proprio l'insegno da nutraceutica. A nutraceutica non è che toma che non fa male. No, a nutraceutica significa mais da nutrizione, meno da farmaceutica. È la migliore combinazione, o meglio da durezza e o migliore da droga. Ma ele va tomato, va prescritto come un medicamento, tomato a manhã, a ora, come um antibiótico. E E você a não dosagem tem também, né, a doutor? Que é muito dosagem. personalizada, né? Molto questa. Também o relazionamento com a comida, perché molta gente intende di tomare talvez, per esempio, o omega 3, che è gordura, ele falou do bichinolo com enzima Q10, e sono molecole gorda, no? Astaxantine. A gente non può tomare con acqua, sozinho, no? Di tomare quando ele sta comendo. Ha una cosa gorda, se sta tomando uovo. Seu áudio, doutor? Doutor Eugênio? Pode ter entrado alguma ligação no telefone, e às vezes corta. Doutor Eugênio, seu áudio tá cortado. Vamos ver se voltou. Sì. Tinha cortado. In conclusione, sto battendo con cardiologista e spero che sia sempre mais passando una pratica clinica, perché o paziente è un. Professor, o que os pacientes vão escutar do médico deles é falando assim, não, isso é mentira, o colesterol tem que ficar baixo mesmo, todo mundo. Eu já escutei de um colega falando que tinha que colocar na água, que tinha que dar para as crianças. Nossa. A lavagem cerebral é tanta que eu já escutei isso. E o que a gente aprendeu também na pós é saber avaliar de forma mais crítica os estudos. Recentemente agora teve um estudo muito falado na mídia, nos congressos, sobre uma injeção que reduz o colesterol de forma mais potente. O colesterol fica muito baixo. Aí quando eu fui analisar o estudo, a tabela de comparação dos fatores que estavam sendo avaliados, grupo de estudo, as características de cada grupo, me impactou ao ver que não foi avaliado o nível de atividade física. Não fazia parte das características do grupo avaliar se a pessoa era sedentária ou não. Olha que coisa básica, quer dizer, eles estão tão à vontade e as pessoas estão tão aceitando aquela verdade que não tem um olhar crítico mais. Esse é o ponto. Isso é importante, porque uma parte também importante da nossa pós-graduazione, una da aula mais importante é como interpretar o dado do estudo.
ed è come trasudado da letteratura, da base, perché também è chiamata bias, se for studio melhor, e per fine da cosa falta un elemento importante, e la gente dice, ma fu occasionale, a malignidade foi ocasional ou altre cose. Isso também do ômega 3, você, a literatura do ômega 3 va, ômega 3 aumenta a fibrilazione atriale, ma come pode? Se a scienza usa isso come prevenzione cardiovascolare, ma intanto oggi questa cosa, quando entrano nella rete sociale, alla fine, il dottor Google che stabilisce, io fallo sempre con il nostro alunno, come diceva un antico filosofo greco, esiste a opinione e a verdade, dox e episteme. A dox é opinione, a episteme é ou seja, que se aproxima à verdade, não precisa, não é democrática. Não, se muito like significa que funciona o negócio, não é isso. A evidência é diferente. A Até evidência porque, não é professor, somente. você é um recordista de publicações, né? Tem estudos publicados em várias revistas internacionais. E eu queria que o senhor comentasse esse mundo da ciência. A gente sabe que a indústria farmacêutica ela tem um poder muito grande. Eles podem comprar o que eles quiserem, né? Eles têm o poder de... Eles também são os mesmos donos das revistas que publicam os estudos deles. Se eles quiserem usar algum dado ali, por exemplo, que nos estudos não tem todos, o estilo de vida não está inserido dentro do estudo. O estudo das estatinas não corresponde à realidade. Lá eles não existe nenhum estudo com estatina que avaliou tudo que precisa ser avaliado, do ponto de vista do que gera estresse oxidativo, do que gera inflamação. Os estudos não avaliam a qualidade do sono, não avalia a desbiose, não avalia estresse como deveria, atividade física. Então, eles podem usar esses dados a favor do remédio. E aí, quem que vai fiscalizar eles, professor? Existe alguma polícia que fiscaliza eles? È una bella pergunta, perché là vamos a parlare di mafia, è pericoloso. Ma è un dato interessante, você sabe che ultimo 5 anni, probabilmente alcuni come 30 o mais, 40%, alcun tipo di furono ritirati. Ultimo fu il glifosato che che è un contaminante vegetale. Cancerígeno, é um agrotóxico muito cancerígeno. Non fa nada. Depois fu scoperto che fa e come è molto pericoloso, depois molto anni. Talvez sia il cammino da scienza, gente. Talvez il cammino da scienza, ma oggi è una politica também editoriale. Non esiste molta vezes, non esiste molta etica, entende? Non esiste molta etica. E isso è o problema serio no livello da pubblicazione scientifica. Io, nel mio pequenino, fui un poco vittima di questa cosa, molti anni atrás, perché trabalhavano con il virus di immunodeficienza adquirita, che da doenza grave all'epoca, 20 anni atrás, cominciavano a lanciarsi farmaci che fanno state arte, che è un tipo di terapia che il paziente toma questa comprimita 2-3 vezes al giorno, effettivamente controlla molto bene la doenza. Ma che aconteceu? Che fu un'osservazione che molti pazienti che tomavano a comprimita per questa doenza infecciosa virale paresse envelhecer anticipatamente. Tirava vantaggio, come fa lei, vantaggio, ma non si continua altro vantaggio. Praticamente che aconteceu? O mio team di pesquisa documentou con tanta comprimita che la gente tomava il suo paziente e controllando i radicali livres, mais comprimita tomava, mais o excesso ossidativo ficava alto. O che significa? Che você non considera un effetto indesejato con questa ossidazione e portanto você entra na cosiddetta doenza iatrogenica indusita per lo remedio, che è un'altra causa importante. Depois do stress, a gente va morire per uso, per effetto indesejato da droga. E molte volte il certificato morire
per doenza, insufficienza cardiaca, ma molte volte moriva per effetto indesejato del farmaco non usato nella maniera appropriata. E quando io mandai sul travaglio edito, ho detto, voglio che, sa, divagava, 6 mesi, 9 mesi. Alla fine intendi e trovai o edito. E fu pusciata a pubblicare una rivista minore, ma il travaglio fu pubblicato. E è un pedazo pequeno. Perché un'altra cosa importante che molto pesquisatori, come aconteceu con la vaccina, erano tutti pesquisatori che avevano ricevuto dinero. Grazie a Dio, io dico, la prima cosa che insegno ai nostri alunni, olha, che l'America è negativa, ma alcuna cosa è forte, perché quando você scrive un articolo deve dichiarare se entro un anno ricevió dinero. E il 99% delle persone che pubblicò questo articolo percepì dinero, no, dinero manuale. Allora, il punto qua è, come potesse, posso rispondere alla pergunta che è molto interessante, come potesse, come posso compiere una persona che fa una pesquisa sopra un rimedio e essa acontece con la statina, se parte da impresa che vende e guadagna con la statina, è una questione etica, intendi? Io sono referee, sono editor di cifre, è un lavoro pazzesco, perché non cambio nada, sabe? O referee, la gente che controllo, perché l'articolo è inviato a 3 persone che deve fare una novellata, accettare o no. È solamente la passione. Oggi esiste una falta di referee, dicevi, persone competenti che fanno la pesquisa, e molte volte o la pesquisa trabalha o è pubblicata. Un poco... Essa é uma parte importante também, né, da pós-graduação, que é de formar um pensamento crítico, né, nos profissionais, e não simplesmente, né, igual o doutor falou, o doutor Fábio falou sobre essa questão, né, de receber a informação pronta ali e não procurar saber mais sobre ela e não saber mesmo nem como analisar e avaliar, né? Perché il punto è se fornisce un nostro sogno e lavoriamo così, e fornisce la ferramenta. La ferramenta, no, no, io non gosto che uno sta come deve ripetere, no, perché probabilmente il stesso ossidativo oggi è un fattore di rischio importante. Probabilmente il conoscimento del futuro sarà un altro fattore. Oggi è isso, intendi? Ma la cosa importante è avere la ferramenta isso o ensino verdadeiro, e fornecer a ferramenta. Depois você forma a sua opinião, que é importante, o seu ponto de vista, gera, assimila e gera a sua profissionalidade. Nós ajudamos o aluno a se fortalecer, a ficar fortalecido desse conhecimento teórico e prático, para não ter problema, ou menos problema na prática clínica. Tudo isso com leve, compassione, perché o paziente quando chega, va a concluire, e io sempre falo disso, quando chega nel nostro ambulatorio, nella nostra clinica, ele perde un pedaço di felicità. E noi stiamo lavorando con il paziente per recuperare perlomeno questa felicità, dare una speranza também da una doenza grave, perché è isso che falta molte volte. E noi vamos a creare a condizione migliore perché fica mais felice. Não menos infeliz, fica mais feliz, você recupera essa coisa que vai eu já atendi paciente, professor, com usando insulina que estava sem andar. Ele fez uma radiomiólise grave, que ele enfraqueceu os músculos dele, ele ficou paralítico. Imagina. Então o tratamento estava matando ele. Então quando você tira a medicação, você melhora, fortalece a saúde, o paciente realmente ele sorri de novo, ele volta à vida. Pessoal, nosso tempo aqui, né? A gente já até passou aí da nossa meia hora, mas é porque o assunto tá bom, né? Então a gente vai passando. Para levar informação, tem muita gente aqui também. Mas para a gente já indo para a nossa conclusão aqui, o doutor Fábio, eu queria, assim, né, o senhor falou lá no início que o senhor tinha, assim, um preconceito, né, com a medicina integrativa, até pela falta de conhecimento mesmo, né? E aí eu queria que o senhor deixasse
uma mensagem aqui, né? A sua avaliação, né? O que que mudou na sua vida? Eu acho que até mudou na sua saúde, né? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no atendimento aos pacientes, né? O que que mudou e qual a mensagem que você deixaria hoje aqui, né? Para as pessoas que estão aqui nos assistindo, principalmente para os médicos e dentistas que estão pensando em vir estudar aqui com a gente, né? O doutor Fábio também é nosso professor agora, vai poder trazer todo o conhecimento dele. Então, queria que você deixasse essa mensagem final aí. Bom, na verdade, para mim mudou tudo, né? O olhar é outro, é o olhar integral, é valorizar cada detalhe da saúde do ser humano, não, é não ficar olhando só para o papel, deixar de tratar o papel para tratar o paciente. Olhar para a alma, né? O paciente também tem alma, tem sentimentos, tem história, isso precisa ser muito valorizado. Emoções, né? Valorizar a alimentação, a gente sabe que a alimentação passou por muitas modificações e as pessoas estão hoje numa alimentação muito processada e muitas doenças vêm das mudanças que a alimentação sofreu. E eu acredito que essa medicina é a medicina do futuro, é a medicina que as pessoas têm procurado, têm valorizado, porque elas já entenderam que a medicina do remédio, só no remédio, não vai gerar saúde, não vai gerar longevidade. O professor Eugênio é um grande conhecedor das Blue Zones, das regiões onde se tem muito longevos, e nenhuma dessas regiões eles se tornaram longevos porque usam medicamentos, mas porque tem um estilo de vida saudável, que desinflama, que sinaliza uma antioxidação e uma anti-inflamação. Então, essa grande mentira que contaram, que tomar um remédio vai gerar, você vai viver muito, vai viver mais, que foi muito investido, e isso a gente tem a prova hoje de que ela não deu certo. E os Estados Unidos é um exemplo disso, que é a população que mais usa estatina no mundo, e talvez seja a população mais doente do mundo, com mais câncer, com mais Alzheimer, que continua infartando e fazendo angioplastia. Obesidade, né? Então, eu acredito que a pós-graduação vai abrir a cabeça do médico, do dentista, para essa nova realidade, para uma medicina personalizada, para uma medicina do equilíbrio. Não que não vamos mais usar medicamentos. Os medicamentos estão aí, podem ser usados, são importantes. Né? Os medicamentos anti-obesidade, na dose certa, da maneira certa, a tisepatida é um aliado e pode sim ajudar a equilibrar o paciente. É claro que com excesso de gordura, com pouco músculo, não tem como ter saúde. O paciente precisa ter esse equilíbrio. Se ele não está conseguindo sozinho, ele pode sim ter a ajuda de um medicamento, mas auxiliado dentro de um processo de reequilíbrio da saúde como um todo. Que seja reequilibrado o seu sono, os seus hormônios, as suas vitaminas, o seu estresse oxidativo, o seu intestino. O paciente é um conjunto. A medicina moderna quis separar o paciente por várias partes, mas não existe um coração desconectado do corpo. Ele está conectado com um todo, está sofrendo influência desse todo o tempo todo e está influenciando também o todo. Então, mudou tudo, agora o olhar é outro e a gente... a alegria e hoje eu vou para o consultório com muita satisfação e todo dia eu saio com satisfação, porque a gente vê vidas transformadas mesmo, as pessoas mudam de saúde, melhoram, passam para um outro nível. E todo conhecimento que... eu fiz outras pós-graduações e posso falar que a pós-graduação do Dr. Eugênio e doutora Clarice é a melhor porque é a pós-graduação equilibrada, que nos ensina a valorizar todas as ferramentas que a gente tem. Ou seja, a medicina integrativa, além de olhar de forma integral, ela é capaz também de integrar todas as terapias que podem ajudar o paciente a ter mais saúde. Desde as terapias biofísicas, suplementações, reposição hormonal, todas que a gente tem hoje. E que as faculdades não ensinam, né? A faculdade não ensina sobre suplemento. Aliás, os alunos saem com a cabeça totalmente oposta e rejeitando aquilo que é natural. É o que a doutora Clarissa fala sempre, né? Que é uma medicina de solução, né? Que é de realmente trazer a solução ideal para cada caso. E não a mesma solução para todo mundo, né? Eu falo que é a medicina de Deus, porque é a medicina que traz paz e traz alegria de novo para os pacientes.
Eu só Bom, tenho a agradecer tudo que eu aprendi com a doutora Gente, doutora Clarice, com os outros professores que eu já tive, porque realmente mudou a minha prática clínica e me ajudou a mudar a vida dos pacientes. bom. Doutor Eugênio, queria que o senhor deixasse também sua mensagem final, né, aqui, de convidar também, né, os colegas aí para poderem participar dessa turma 10, né, nós já formamos mais de 200 profissionais entre médicos e dentistas, né, para convidá-los para vir fazer parte desse grupo, né, de trabalhar em prol dessa medicina de excelência, né. A primeira coisa, agradeço a você, porque, como sempre, entra no assunto in una maniera estremamente professionale e também com muita empatia. E Obrigada. agradeço, e agradeço também ao professor Fábio, che oggi entra ufficialmente no nostro team, noi siamo molto orgogliosi di ele. E io fico molto emozionato quando vedo questa gente giovane che, ma non perché ripeto io che questa cosa entra, perché ripeto, non siamo titolari da sabedoria, non siamo titolari da sabedoria, ma il nostro gruppo lavora perché isso acontece, che una sabedoria, una felicità nella nostra professione è molto importante. E il nostro alunno prossimo, io convido, se você precisa recuperar a curiosidade de quando era estudante, se precisa recuperar algum pedaço que perdeu na sua trajetória acadêmica, ou alguma coisa que não foi tratada, esse é o momento oportuno, pode acontecer. Nós não prometemos de, como dizer, resultados, mas o nosso compromisso é fornecer o melhor, a melhor ferramenta, mas uma ferramenta aberta, gente, crítica. Nós tudo junto. O que é a conclusão? A conclusão é maravilhosa, professor, é a conclusão de um caminho. Provavelmente quando ele entrou, também nós era um nível mais baixo, mas melhorou, porque o contributo do cardiologista, o contributo do dentista, melhorou o aprendizado de todo o grupo. É um caminho. Isso é uma coisa quase mágica, a gente não acredita, mas se entra no nostro team, viva questa cosa, perché il nostro relazione continua, il nostro, che a dottora Clarissa, un problema, una soluzione del paziente, vamo a farla junto, sempre è un battibappo sempre aperto. E acho che uno dei valori mais importanti è isso, non a imposizione di un modello, ma a proposta di un metodo, che deve essere un metodo scientifico, che a gente avaglia a cosa, non è solamente opinione, entende? Esse é um pouco o nosso fornecer a ferramenta, estimular a curiosidade, acrescentar a paixão, porque foi uma escolha a medicina. Foi uma escolha nossa. E não é uma profissão um pouco particolare, porque entra numa alma da gente, na vida, na família. Nós siamo comprometidos a fare tutto isso. Participe. Esse é o meu convite. Entra na nossa pós-graduação e o nosso compromisso será sempre suportar você. Também com uma base forte, teórica e prática. Isso aí. Com certeza vai transformar a vida de todos aqueles que entrarem. Nunca mais serão os mesmos. A gente está aqui com vários ex-alunos aqui, a doutora Daniela está falando aqui que ela é eterna aluna, né? Que é igual a doutora Eugênio falou, né? Quem é ex-aluno ficou para sempre, né? Está sempre aqui. Tem outros ex-alunos aqui também. Eu acho que tem alguns pacientes aqui, viu, doutor Fábio, que estão aqui falando que o senhor é um doutor de excelência. Então, eu acho que a gente fecha aqui hoje essa live, essa série, né? Mais uma da série. Eu quero agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade. É sempre um prazer poder estar aqui aprendendo também com vocês, né? Podendo ajudar um pouco a levar mais informações, porque eu acho que, né, igual nós todos falamos aqui, né? As informações são importantes para que as pessoas possam cada vez mais saber que existem soluções, né, para os seus problemas. A verdade Então, liberta, muito obrigada. Né? Oi? A verdade liberta, né? Com certeza. E para quem está aqui assistindo, né, a gente tem o site, que é pós-medicinaintegrativa.com.br. Lá tem todos os detalhes, né, sobre a nossa carga horária, os professores, os módulos. As aulas começaram em abril
Então, quem quiser, né, pegar mais informações, só entrar no site, tá? E eu quero desejar aqui uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima semana que a gente segue aqui com as nossas lives. Muito obrigada mais uma vez, Eu que doutor Fábio e agradeço. doutor Eugênio. Muito obrigado, viu? Foi muito bom. obrigado. Agradeço Tchau. pela participação. Até Tá? Um mais. abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.